Olá, pessoal, estamos de volta. Hoje, no nosso projeto Contabilizando o Conhecimento, uma ideia da Ensicom em parceria com a Tassis Causer e a Medeiros Paganinis, vamos tratar de um assunto muito particular. Vamos tratar de um assunto ligado à área imobiliária, patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias e regime especial de tributação. Esse assunto nós vamos dividir em dois módulos. Hoje falaremos do patrimônio de afetação e na próxima semana sobre o regime especial de tributação. Então vamos lá. Bem, o patrimônio de afetação foi criado em 2004, alterando a Lei das Incorporações Imobiliárias, que é a Lei 4.591. Bem, esse patrimônio de afetação foi criado em 2004 devido à queda e à falta de entrega de unidades imobiliárias por algumas construtoras e incorporadoras no país, a exemplo da Encol. Qual seria então o objetivo do PA? Bem, o patrimônio de afetação surgiu no ambiente regulador e operacional para exatamente dar maior segurança ao comprador dos imóveis quando esses imóveis estão com base na Lei 4.591, ou seja, registrado no Registro Geral de Imóveis sobre o modelo de incorporação imobiliária. Quem pode habitar? O PEAR é facultado a qualquer incorporador, a qualquer tipo de obra vinculada à incorporação imobiliária. Ao optar pelo PA, tanto o terreno quanto as acessões desses terrenos que são objeto dessa incorporação e todos os bens e direitos a ele vinculados ficarão afetados. E qual é o conceito do PA? O que realmente quer dizer que o imóvel está afetado? Bem, quando o imóvel está no patrimônio de afetação, todos os bens, direitos e obrigações desse imóvel afetado estão destinados a uma incorporação específica, àquelas unidades imobiliárias daqueles adquirentes. Portanto, todos esses bens ficarão apartados do patrimônio do incorporador ou de outros patrimônios de afetação. Aquela obra é como se fosse uma outra empresa, algo efetuado em separado do empreendimento. E quais as obrigações e direitos dessa incorporadora? Bem, se afetamos o patrimônio, nós colocamos ele apartado dos demais bens, ele não se comunica com as outras obras, não se comunica com os outros recebimentos. Então, todo o patrimônio do incorporador não está vinculado ao patrimônio de afetação. Isso significa que tanto as obrigações quanto os direitos só serão efetuados, ou seja, recebidos ou quitados, em relação ao próprio PA. Se eu não tiver dinheiro na obra afetada, eu tenho que captar dinheiro para quitar essas obrigações. Agora, se eu tiver dinheiro, recurso financeiro sobrando numa obra afetada, eu não posso usar esse recurso em outra obra. Isso significa que as empresas têm que ter um planejamento e verificar bem se realmente querem fazer a obra sob o regime de patrimônio de afetação. E como que eu faço esse registro? Bem, o patrimônio de afetação ele é registrado no cartório de registro de imóveis, onde é feito o próprio registro de incorporação da obra. É feito através de uma solicitação do incorporador. E ele é opcional, pessoal. Eu faço se eu quiser, porém ele é irrevogável. Então as incorporadoras devem bem analisar se vale a pena e se querem efetivamente fazer o registro do BA. Esse registro, ele dura durante toda a execução do empreendimento e ele só é extinto quando a gente vai fazer a averbação da obra. O que é averbar o empreendimento? É quando eu termino ele, tiro a CND de execução, tiro o ABITS e vou lá no cartório e faço a averbação. Preparo aquele empreendimento para que os clientes façam registros individuais das suas matrículas. Bem, no patrimônio de afetação, quais são os direitos e as obrigações? O que diz juridicamente e comercialmente em relação ao patrimônio de afetação? O que a lei fala? Primeiro, ela trata da responsabilidade do incorporador, que ele é responsável por todos os prejuízos que causaram ao patrimônio de afetação. Isso significa que ele não pode, quando da execução da obra, sobre o regime de afetação, dar unidades do patrimônio de afetação em garantia real a quaisquer outros financiamentos de outras obras da própria incorporadora. As unidades objeto do patrimônio de afetação só podem servir de garantia real para o próprio patrimônio afetado. Bem, em relação ainda à responsabilidade do incorporador, a lei diz que a incorporadora deve promover todos os atos necessários à boa administração e preservação desse patrimônio, inclusive, se for necessário, medidas judiciais, porque o principal objeto do PA é a entrega da obra. Deve manter apartados todos os bens e direitos, objetos de cada incorporação afetada.
Deve ainda diligenciar quando for necessário, ou seja, fazer captação de recursos para a conclusão dessa obra. Também tem que se preocupar em formar a comissão. Lá no patrimônio de afetação, a lei prevê a criação de uma comissão, que por analogia, entendemos que deve a incorporadora efetuar essa criação dessa comissão e entregar essa comissão, no mínimo a cada 3 meses, um demonstrativo do cronograma físico-financeiro da obra. O que seria esse cronograma? Quanto que eu já andei, o estado da obra de execução física, até que ponto eu estou do empreendimento e quanto eu já gastei de recurso financeiro nesse empreendimento. Por que isso? Exatamente porque o principal objetivo é a entrega da obra. Por isso existe essa comissão, para fiscalizar o empreendimento. Bem, a construtora, a incorporadora, ao movimentar todos os recursos financeiros, deve abrir uma conta específica para o PA, separada de todas as demais obras, e entregar à comissão os balancetes contábeis do trimestre ou do mês, de acordo com a forma de tributação ou acordo, relativo a cada patrimônio de afetação. Assegurar à pessoa nomeada por essa comissão o livre acesso à obra, à conta de depósito e quaisquer outros documentos vinculados a essa afetação, como contratos de prestadores de serviço, contratos de clientes, contas de aplicações, etc. Deve também manter a escrituração contábil completa. Então, essa pessoa nomeada pela comissão tem acesso à obra e tem a liberdade de verificar toda a documentação vinculada ao empreendimento afetado. E a contabilidade, o que muda? Contabilidade não muda nada. Nós temos que seguir as normas contábeis registradas, né, pela contabilidade, pela incorporadora e regidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Porém, um detalhe, como as contas são segregadas e a contabilidade imobiliária ela é por cento de custo, o plano de contas ele vai ser uma peça fundamental nesse processo. Então, a incorporadora ela deve ter um plano de contas que dê subsídio, que tenha transparência para o registro de todas essas contas. Isso também para facilitar a entrega dos SPEDs contábeis e o SPED fiscal no exercício seguinte e dar maior clareza e transparência às operações. Bem, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje. Patrimônio de afetação. Um tema que, apesar de ser de 2004, vem sido muito debatido e questionado pelas incorporadoras. O nosso próximo assunto vai ser o RET. Se você tiver dúvidas sobre o PA, mande e-mail para a gente, ou para Ensicom, ou para Tasso Contabilidade. Estão aí os nossos contatos. Até a próxima semana e um bom dia a todos.